Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem nas cadeiras, porque ontem uma matéria aí da grande mídia provou por A mais B que o governo de Jair Messias Bolsonaro foi sabotado. E, gente, eles agiram contra a agenda vencedora de 2018, a agenda ideológica. E os problemas, inclusive, podem ser muito maiores do que está sendo aí comentado, inclusive tendo repercussões na economia brasileira. E, obviamente, a gente vai comentar isso no vídeo de hoje, é o terceiro tema, tem muito mais coisa, mas quero abrir falando sobre o consórcio, mais especificamente com a turma do Plim Plim. Depois a gente vai voltar a falar do consórcio, a democracia que está em risco e o Rolls Royce que está quebrado. Algumas coisinhas aí que eu acho que são bem importantes que vale a pena pontuar. O Carlos Gabas está ali, e não é à toa. O Gabas está querendo voltar para a cena. Se der tempo, aí a gente fala sobre o PEC do rombo. Eu gosto de notícias internacionais, mas vamos que tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E vejam só, noticinha aqui rápida, que até tem a ver, né, com o consórcio, uma pessoa que já fez parte aí por muitos e muitos anos da turma do Plim Plim, se é que ainda não tá lá, que é o Casagrande. O Casagrande está muito acima de jogadores que o criticam. Não entendi porque colocou ali a foto do Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, o Cafu, né? Realmente, quem é Casagrande perto dos campeões mundiais? Pessoas aí que já receberam a bola de ouro, os maiores títulos do mundo conquistados. Não. O importante é o Casagrande e seus comentários sem pé nem cabeça. A turma do consórcio odeia o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Odeiam. Aí veja só. No dia de ontem, teve várias e várias confusões no Peru. Não vou entrar no que foi feito, etc. Tudo mais. Tentativa de golpe de Estado, blá blá blá. Mas enfim. O presidente do Peru é preso após anunciar a dissolução do Congresso. Essa é a matéria. Na verdade, foi uma manchete, assim, genérica, que saiu em diversos veículos de comunicação, mas sempre temos a turma diferenciada. Diferenciadíssima. Temos aqui nossos grandes jornalistas do Plim Plim. Eu acho que eles estão aqui tentando se destacar para ver se, quem sabe, eles conseguem sentar na cadeira dos estúdios I, junto com a Natuza Neri, Merval Pereira, né, a Miriam Leitão, os melhores dos melhores dos melhores, mas eles estão se esforçando demais. Você vê que fala o seguinte, ó, Ariel Palacios descreve perfil conservador de Pedro Castilho, presidente destituído no Peru. Será que ele realmente é um conservador? Só quero mostrar para vocês o início da fala essa linda jornalista, e pra gente mostrar algumas coisinhas. O que é que a Globo falava do Pedro Castilho há mais ou menos um ano atrás? Mas escuta isso aqui primeiro. E o Marcelo falava desse perfil dele como um político de esquerda, mas com posições muito conservadoras, né? Que o alinhavam mais à direita, inclusive à direita brasileira. Queria ouvir. E o Marcelo... Pronto, gente. Só faltou chamar o Pedro Castilho de bolsonarista, né? Até eu devia fazer uma montagem. Conheça Pedro Castilho, o bolsonarista do Peru que tentou causar confusão. O conservador de esquerda, alinhado à direita brasileira. Aí você vê, aqui era a Globo News, desculpa, aqui era o G1, em 30 de maio de 2021. Esquerdista Castilho lidera a pesquisa para o segundo turno das presidenciais no Peru. Aquele esquerdista, não era esquerda conservador. E o Ariel Palacios, o mesmo senhor que fez esse lindo comentário, em 14 de junho do ano passado escrevia: Caro Menezes GJR, o Peru completa hoje 8 dias sem ter um presidente eleito oficial. Matematicamente, o vencedor seria Pedro Castilho, da esquerda populista. Com 50,4% dos votos, a derrotada seria Keiko Fujimori, da direita populista, com 49,86% dos votos. E aí ele se tornou, né, o esquerda conservador alinhado à direita brasileira. É um bolsonarista. Mas tudo bem. Aí veja só o bolsonarista da Globo News. Mercadante defende presidente eleito quem tentou o golpe no Peru. Mercadante diz tudo daquilo lá é inaceitável. Mas, segundo a turma da Globo News, é um esquerdista de viés conservador, alinhado à direita brasileira. Não canso de repetir. O PT
escrevia em 26 de julho de 2021 em seu Twitter o seguinte: saudamos a posse do presidente eleito do Peru, companheiro Pedro Castilho. A chegada ao governo de um representante popular de esquerda e progressista, ou seja, de conservador não tem nada, traz esperança ao povo latino-americano. E ainda você tem aqui o site oficial do PT. Saudação do PT à vitória de Pedro Castilho e ao Partido Peru Libre, em 10 de junho de 2021, a 12h09. Segundo parágrafo. Saudamos o povo peruano por escolher para presidente o defensor de um projeto anti-neoliberal e popular, uma visão política de esquerda e progressista para mudar os rumos do país e colocar as necessidades das pessoas acima das demandas do mercado. Este é o Pedro Castilho, que por, não sei, né, alguns centímetros, né, se ele botasse o pezinho só um pouquinho mais para a direita, era bolsonarista aos olhos da Globo News. E ainda tem aqui, né, só pegar o bonde da questão da América Latina, no dia de ontem, o Dilma, ele prestou solidariedade a Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção na Argentina. Falou que espera que a justiça, né, realmente tome juízo, não pratique lawfare contra a Cristina Kirchner. Ela jamais faria algo errado, né? Ninguém do Foro de São Paulo faz nada errado. Nada. São santos. Santos que vivem no planeta Terra. E qualquer coisa contra eles, obviamente, é pura perseguição, sem nenhum fundamento, porque não existe nenhuma chance dessa turma fazer nada errado. Mas vamos continuar falando sobre o consórcio. Vamos continuar. Mais uma vez a turma do Plim Plim. Redação, né? O Globo, Brasília. Janja diz que Rolls Royce, o presidencial, não é qualquer um, é aquele bonitão, pode ter sido danificado na posse de Bolsonaro e coloca em dúvida uso na cerimônia de Lula. Pronto. Eu falei, mas rapaz, tem certeza que foi danificado? Você já mostrou a imagem. Na posse. Abre aspas. Hoje é essa informação que eu posso dizer para vocês que o presidente Lula estará no conversível em carro aberto. Não tem, até o momento, algo que mude o protocolo. Será no Rolls Royce se estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse. Estamos falando com as forças de segurança. Vamos ver se o carro, que é bastante antigo, está em condições, disse Janja em coletiva nesta quarta-feira. Coletiva. Tem uma coisa extremamente importante que ela disse na coletiva que não está na matéria do Globo. Talvez a informação mais importante sobre o estado de saúde do carro. Vamos falar assim, o estado de saúde. Porque é um absurdo tudo que está acontecendo. O importante é a narrativa. Matéria do Globo. Aí você vê, rapaz, o que foi que aconteceu? Vamos aqui primeiro dar uma olhada no que está no texto destacado pela Globo. Danificado na última posse. A última posse foi o quê? Janeiro de 2019? Bom, beleza, foi danificado lá, né? Essa matéria aqui é da Flávia Said, do dia 7 de setembro deste ano, 2022. 2022, agora. Fera da Independência. Olha, rapaz, quem aparece? O Rolls Royce. O Rolls Royce que tinha sido danificado na última posse de Bolsonaro, mas que estava funcionando agora 7 de setembro, né? Que interessante. É muito interessante. Um Google. Faltou um Google para o Globo. Um Google. Bolsonaro chega ao desfile do 7 de setembro no Rolls Royce. Em 2021, não sei se vocês lembram, virou notícia em todos os jornais, até no Globo, o fato que Nelson Piquet estava dirigindo o Rolls Royce. Mas, que segundo a Janja, ele foi danificado na última posse. Foi uma gafe. Ela deve ter cometido uma pequena gafe. Mas vamos voltar aqui para escutar. Era uma coletiva de imprensa. Onde estavam os jornalistas para fazer uma simples pergunta? Janjinha, qual o problema do carro que o impossibilita, sabe, de ser usado? O que é que esse carro tem? Eu fico pensando, cara, o que é que deve ter um carro desse para impedir de consertar até janeiro, se for o caso? Qual o problema que esse carro tem? Não, eu sei, deve ter batido o motor, sei lá. Aí você fala, pô, esse carro aí você não vê 6. Ainda que um cilindro esteja danificado, tem 5. Teria que quebrar em nada uns 3, 4 cilindros. Mas se tiver vazando óleo, é beleza, né? Aí realmente os anéis tiver tudo muito danificado.
Ou então, sei lá, bateu a biela, trincou, rachou, um furo no bloco, aí tá vazando óleo. Cara, que problema que aconteceu nesse carro pro carro não ligar mais? Está impossibilitado, isso é uma coisa séria. Aí vamos ouvir a tal primeira dama, né? Ainda não. A gente tá falando aí que se isso... Vamos só ouvir. Sim, será feito o trajeto de carro aberto. Posso confirmar isso para vocês, tá? Não, quanto a isso, não muda por enquanto, tá? Hoje é essa informação que eu posso dizer para vocês, que o presidente Lula estará no carro aberto, como é o protocolo. Se o Rolls Royce estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse. Você vê que ela diz parece. Parece, ela não afirma, ela falou parece. Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Não, eu ouvi que talvez ele teria sido danificado, o banco e tal. O embaixador está responsável, a gente vai ver, a nossa equipe vai ver que tal. O embaixador está... Eu ouvi que talvez ele teria sido danificado, o banco e tal. O embaixador está responsável, ele teria sido danificado, o banco e tal. O banco. O banco. É? Deixa eu ver o que teve com o banco. Vamos pensar, gente. O que foi que Bolsonaro... O vagabundo, bandido descarado, cruel, gênio do Bolsonaro... O que foi que esse miserável fez? Eita, Bolsonaro! Esse Bolsonaro é demais. Ele fez o quê? Deve ter pegado uma faca de raiva. Ah, saiu cortando o banco. Tá, mas ainda que cortasse o banco. Mesmo com o banco sem estofamento, dava pra usar. Não vai me falar que não dá pra consertar o estofamento de um carro. O que é que tem no... O que foi que Bolsonaro... Já sei. Bolsonaro instalou no banco do Rolls Royce um assento ejetor. Sabe aquele negócio de desenho que tu aperta o botão e o cara pula? Bolsonaro botou um desse. Controlado por Wi-Fi, né? O 4G aqui, né? O sinal satélite. Não tem nem como barrar com a infraestrutura militar brasileira de cibersegurança. Vai apertar o botão do celular dele e falar: pula, pirata! Só pode! É inacreditável o tamanho. Isso me deixa desesperado. Porque vocês sabem, eu também trabalho como mecânico. E você vê assim o despreparo da classe jornalística brasileira e fazer um caos em torno desse tema. Porque isso virou matéria em toda a imprensa. Toda a imprensa. Aí você pega, por exemplo, um site especializado como a Quatro Rodas. Foi o único site que eu ainda vi que foi um pouquinho além e trouxe informação do banco. E mais do que isso. Eu acho que eles ficaram igual. Cara, peraí, pô, o banco tá com problema? Foi o que? Bolsonaro colocou um assento ejetor? Não, que foi que teve? Aí entraram em contato. Aí pra não ser leviano, não fazer uma afirmação, não. Vamos perguntar o que foi que teve. Aí você vê, ó, o governo Bolsonaro teria danificado o Rolls Royce. Você vê, primeiro que a Janja, ela não tem certeza. Vai pra coletiva de imprensa ficar soltando palavras vazias no ar. Não, porque eu acho, porque eu ouvi falar, porque me disseram, porque isso, porque aquilo. E tão empurrado em Bolsonaro. Tão empurrada. E a imprensa, que devia fazer o seu papel, tá? Qual é o problema, minha filha? O que foi que Bolsonaro fez com esse carro? Me conta aí. Tá dando cavalo de pau no Planalto? Que porcaria é essa? Aí fala assim, ó, Janja não descreveu com exatidão o problema, mas relatou que, possivelmente, o carro estaria com defeito no banco. Caso realmente esteja incapacitado, o Rolls Royce será substituído por outro modelo aberto, conforme o protocolo. A última grande restauração do Civer REF foi feita em 2001, mas segue a rotina para manter o motor de 6 cilindros, 4.6 em forma. O veículo presidencial passa por manutenções regulares de 1 a 2 vezes por ano e é dirigido por cerca de 20 minutos todos os dias. No total, o carro já soma mais de 30 mil quilômetros rodados. Mas Bolsonaro colocou o que nesse banco? A Quatro Rodas entrou em contato com a equipe que organiza a transição entre o governo do presidente derrotado e o presidente eleito, mas ainda não obteve retorno sobre os supostos danos ao veículo clássico. Quatro Rodas foi atrás para saber. E ninguém sabe. E aí você dá um Google, ó. Janja diz que Rolls Royce presidencial foi danificado. Janja afirma que Rolls Royce presidencial foi danificado. Janja diz que Rolls Royce presidencial pode ter. O Globo pelo menos colocou pode ter. A revista Fórum. Janja diz que Rolls Royce presidencial não pode não ser usado. Janja diz que Rolls Royce foi danificado por gestão Bolsonaro. Você vê como o jornalismo brasileiro é vagabundo. Não tem outra palavra para utilizar.
A Globo, no pior dos problemas, ainda colocou, né? Pode ter. O Estadão colocou, diz que foi identificado. Não, não disse. Ela falou que pode. O banco. Isso é em todos. Aqui foi só um Google rápido. Cadê a responsabilidade? Cadê o tratamento? Esse é o padrão plim-plim de jornalismo. Depois querem respeitos. Ai, porque Bolsonaro nos ataca. Aí você pega o jornalismo brasileiro, veja como é interessante também. Ontem teve cartinha sendo aí divulgada dos demitidos pela CNN. A manchete aqui do Notícias da TV UOL é o seguinte, ó, demitidos da CNN desabafam em carta e denunciam assédio e irregularidades. Leia. Então, tu espera ser demitido para denunciar? Tu espera ser demitido para denunciar? Por que não denunciou antes? Não tem o que falar. É só porque eu não vou nem ler a porcaria da carta, mas você tá vendo aí. Eu tô nervoso. Tô nervoso com essas baboseiras atrás de baboseira. Aí você vê aqui também. UOL. Dando tilt. Revelações de Musk sobre o polêmico Twitter Files alimentam desinformação. Olha só. Um cara está querendo falar sobre desinformação. Vamos ver a capacidade do jornal, né? O Carlos Afonso. Vou trazer 3 parágrafos do início e depois lá pra frente. Só pra você sentir o nível do cidadão. Na verdade, a sucessão de mensagens internas vazadas não trazem nada de extraordinário, mas criam novos problemas e alimentam teoria da conspiração. Tem nada demais. O fato que o advogado lá, o advogado-chefe do Twitter, também trabalhou no FBI, tem ligações com a campanha da Hillary em 2016 e algumas denúncias que aconteceram quando eu pessoa de direito. Nada demais. Nada demais. O fato que as pessoas sequer sabiam responder o que foi que aconteceu, o que é que levou a postagem a ser removida e tudo mais, e depois começarem a tentar tirar de tempo quando foi colocada a questão da primeira emenda, que estava sendo desrespeitada. Nada demais. Funcionários do Twitter chegando a derrubar perfis, como na época acharam porta-voz do Trump, uma menina lá que vai trabalhar na campanha dele, o perfil dela foi removido do ar, foi suspensa. Uma decisão sem pé nem cabeça, que ninguém tinha explicação, também não é nada demais. Troca de e-mail pedindo assim, não, ó, ali o James Wood, lá, aquele ator de Hollywood, tira esse post dele aí, etc. Mas pedindo diretamente, não através da ferramenta, nada demais também. É inacreditável. O fato que o Gedel, não é Gedel, não, acho que é Gadel, que era o cara lá, o chefe da área de... Como é que pode falar? Cada advocacia do Twitter, né? É aquele cara do Departamento de Justiça, basicamente Departamento de Justiça, esqueci agora o nome do cara, mas é o Gadel, enfim. Um cara em 2021 foi compor junto com o governo aí dos Estados Unidos para discutir sobre regulamentação, né, no que diz respeito à segurança digital, o combate da desinformação, o mesmo cara que está envolvido nesse escândalo. Então, assim, foi uma série de coisas escabrosas, um escândalo de proporções mundiais, mas pro Carlos Afonso, nada demais. Nada demais. Nada. O Twitter bloqueou as publicações com base em sua política que restringe a postagem de conteúdos obtidos por meio de hackers. E que depois, essa política, você vê que nos diálogos, ela é colocada em xeque. Se, cara, realmente... O cara pergunta ao longo do chat, né? Cara, isso realmente tá na nossa política? Aí o cara tenta dar um balão pra justificar e fala... Você vê que não tinha nada a ver com nada. E aí o Carlos Afonso, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Foi a medida certa? Acredito que no momento sim. A matéria do post era cheia de furos. Parecia que tinha sido plantada na boca das eleições. Aparecia. Agora a gente vai fazer porque parece. Que parece. E o tempo passou e viu que a matéria era oficial. Os grandes moderadores de conteúdo. Só que a coisa fica pior. Porque o rapaz, ele quer falar sobre desinformação. Aí o Carlos Afonso, lá no final da matéria, ele fala o seguinte... Como não poderia deixar de ser? Respondendo a usuários brasileiros na plataforma,
Musk já disse que é possível que funcionários do Twitter, do Brasil, tenham dado preferência a candidatos de esquerda nas eleições de 2022. Você está vendo aqui está sublinhado. Isso aqui é um hiperlink que te leva para esse tweet que está dentro da página do UOL. Esse mesmo tweet aqui do Elon Musk. O Elon Musk, ele diz que está respondendo a usuários brasileiros. Eu não sabia que o Avi, ele tinha saído de Melbourne, porque o Avi mora em Melbourne, aqui na Austrália, e ido morar no Brasil. Eu não sabia. Eu não sabia nem que o Avi era brasileiro. Eu jurava de pé junto que ele era australiano com, sei lá, um ancestral. Ele também é judeu, né? Tem uns ancestrais aí, pelas pessoas de Israel. Mas, enfim, fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Eu fui enganado esse tempo todo achando que o Avi era australiano. Ai, e o UOL quer te falar sobre desinformação. Desinformação. Respondendo a usuários brasileiros. E aí, só pra pegar aqui o bonde, que a gente tá falando do Twitter, e a gente vai falar agora da sabotagem do governo em algumas notícias internacionais. Comissário da União Europeia ameaça desligar Twitter no bloco. Thierry Breton alega que a plataforma pode ser multada e até bloqueada se não respeitar regras da União Europeia e apela, mais uma vez, para que Elon Musk tome medidas contra discurso de ódio e desinformação. A gente vai falar sobre a União Europeia também, né? Medidas. A União Europeia está muito preocupada em salvar o planeta, extremamente picanheira do jeito que é. E vamos falar da sabotagem ao governo Bolsonaro. Gente, a coisa é tão absurda que o jornalista que escreveu a matéria, ele achou que ninguém ia perceber e pegou tão mal que ele mudou o título. Mas eu volto a falar, né? Eu acho que ele achou que ninguém ia perceber e eu acho que ele também não sabia que na internet hoje você tem sites e ferramentas como Wayback Machine, que você consegue salvar um site inteiro. E aí, se o cara mudar depois, você tem a versão original, né? A versão, na verdade, daquele momento que você salvou. Ixi, Maria. Comi um pão de gravar. Chega a tá parecendo um quadrado. Mas, enfim. Tá ali o site, né? Você consegue ver. Então, o Wayback Machine é uma ferramenta. Vocês podem olhar aqui embaixo. Tem 15 capturas. Foi capturado 15 vezes esse site, né? Foi arquivado diversas vezes. Tanto que você pega aqui, ó. A postagem de cima. Que eu peguei aí ao longo da madrugada. Você vê que saiu a matéria original às 4 horas da manhã e depois a matéria foi atualizada às 2 horas e 6 minutos da tarde. A manchete atual do Jamil Chad é: como diplomatas tentaram, de dentro do Itamaraty, conter atos de Bolsonaro. Mas o Jamil Chad, acho que ele também se esquece que o site, você não tem como alterar o site. O domínio, né? Você não tem como alterar. Você pode mudar o conteúdo, mas o site já está salvo na internet. E o www, no fim, é como diplomatas sabotaram Bolsonaro de dentro do Itamaraty. E aqui era a manchete original da matéria às 4 horas da manhã. Como diplomatas sabotaram Bolsonaro de dentro do Itamaraty. Exatamente igual o link. E essa matéria é assustadora. É uma matéria que eu fico pensando, se isso aqui tivesse acontecido em outro governo, no governo de esquerda, essas pessoas estariam presas, talvez por crime de lesa pátria, traição nacional, mas estão basicamente sendo defendidas como grandes defensoras da democracia. E a gente vai comentar sobre isso. A matéria ela sofreu um leve ajuste ao longo aí das horas, pelo que eu vi. Tem um parágrafo extra e, sei lá, algumas linhas a mais, mas que não diz muita coisa. Só o parágrafo extra que diz um pouco a mais, que não estava na matéria original. Mas o Jamil Chad começa falando o seguinte: 2 diplomatas entram em um café em uma capital europeia. Um deles é brasileiro e carrega informações ultra secretas. Então, peraí. São 2. Um é brasileiro. Só um é brasileiro. Ela falou, um é brasileiro. E o outro? Eu acho que se o outro também fosse brasileiro, o Jamil Chad iria citar. Então você tá com 2 diplomatas, sendo que um é qualquer outro país, uma cidade europeia, e o brasileiro está com informações ultra secretas. Será que é função do diplomata compartilhar? Eu acho que ele foi para compartilhar. Eu acho. Informações ultra secretas com pessoas de outros países, atuar contra o Brasil.
Sua missão é desarmar uma bomba. Parece filme de espionagem, mas a cena é real e se repetiu no governo Bolsonaro. Repetiu. Não foi inédito, não foi uma única vez. Reiteradas vezes aconteceu esse tipo de atuação. Uma rede de resistência clandestina foi criada no Itamaraty para conter a política externa bolsonarista. Aí, esse é um dos poucos parágrafos que tem diferença. O parágrafo original é esse aqui da direita, tá mais enxuto, termina aqui em Oxford. E a matéria depois atualizada fala o seguinte: temas como mudanças climáticas, direitos humanos, a gente vai falar sobre isso, direitos humanos, questão palestina ou mesmo conflito na Ucrânia, foram tratados nesses encontros sigilosos, confirmados pelo UOL com 13 funcionários do Itamaraty, incluindo embaixadores e servidores administrativos, e em um amplo e ainda inédito estudo de pesquisadores da FGV e de Oxford. A rede não envolveria apenas alguns poucos nomes e, de fato, teria se espelhado por alguns dos principais departamentos da chancelaria. Aí, eu já até abro para vocês. Se tá falando que isso daqui rolou a nível do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, será que isso aqui também não aconteceu em outros ministérios? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Se procurar, acha. Se procurar, acha mais algum desses heróis. Aí, fala o seguinte: os objetivos dessa rede clandestina que estava sabotando o governo Bolsonaro eram, aí o Jamil Chad aponta 2. Primeiro, permitir que outro país tivesse tempo para reagir a mudanças na política externa do Brasil sem que uma crise fosse estabelecida. Esquece esse sem uma crise, peraí. Reagir, tá, ter tempo para reagir, ou seja, então você está contando antes de acontecer. Você está vazando informações do governo federal para outros países. Onde está a soberania nacional? Onde está o respeito ao Brasil? Onde está o respeito à agenda vencedora das eleições de 2018? Depois, preservar a credibilidade do Brasil no exterior. Esquece essa parte. Esquece essa parte. O que é que eles realmente queriam? Salvar décadas de uma construção da diplomacia nacional. Décadas de pessoas sendo indicadas pela esquerda, seja a esquerda marxista, sei lá, stalinista do PT, ou a esquerda social-democrata, woke, da turma do PSDB. É preservar esse poder que eles possuem. Aí o Jamil Chad adicionou esse parágrafo aqui, né? Eu botei esse título: parágrafo adicionado após a atualização. Na matéria original, esse parágrafo não tinha. Para diplomatas, a palavra correta seria resistência. Eles não estavam sabotando. Eles estavam fazendo uma resistência que existiu em nome da democracia e da soberania. Você vazar informações do Brasil para outros países para atuar contra o Brasil, isso é soberania. Literalmente, 1984. Guerra é paz, liberdade é escravidão. É isso aqui, né? Vazar para atuar contra o Brasil, isso é soberania. E sempre ocorreu dentro de parâmetros da legalidade. No fundo, esses atos não era nada mais que uma tentativa de equalizar posições diante daqueles que estavam destruindo as estruturas do Estado. O governo de Jair Messias Bolsonaro tentou destruir as estruturas do Estado. Obrigado, Bolsonaro. Eu acho que foi para isso que ele foi eleito. Para realmente destruir a estrutura que a esquerda vinha montando nos últimos anos. Era isso que ele foi eleito. E não respeitaram. A verdadeira sabotagem não é dessa turma. Não é dessa turma. Nesse sentido, era o que estava ocorrendo com o sequestro de décadas da diplomacia brasileira para entender aos objetivos da extrema-direita. Ou seja, sabotar é avançar com a agenda de direita, uma agenda conservadora, uma agenda que preza pela vida desde a concepção, uma agenda que luta pelo agronegócio brasileiro, que a gente vai comentar sobre isso. Até o próprio Jamil Chad fala sobre isso. Isso que é sabotar. Esses que são sabotadores. Não esses diplomatas. Os diplomatas estão lutando pela democracia. Aí a matéria continua. Vai ficando pior. Os encontros clandestinos eram apenas uma tática da resistência
Que também, primeiro, montou um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros sem ter de passar pela cúpula do Itamaraty e com o objetivo de crise diplomática, ou seja, mensagenzinha direta de WhatsApp sem ser pelas vias legais para ficar vazando informação. Lindo. 2. Limitou-se a ler a instrução que chegou de Brasília em reuniões na ONU, OMS e OEA, sem uma atuação de empenho para convencer os demais países a seguir o Brasil em suas posições. Deixa o Brasil perder. Isso é lutar pela soberania. 3. Copiou documentos que poderiam ser usados para defender um diplomata contra acusações e registrar a ilegalidade de certos atos do Planalto. 4. Olha isso aqui. Aí envolve direitos humanos. Gravou reuniões de forma clandestina, não era para gravar, nas quais a cúpula bolsonarista ordenou a suspensão de termos, de documentos ou veto a determinadas resoluções que citassem a palavra gênero ou outros temas delicados. Entendi. O governo Bolsonaro é contra a ideologia de gênero. E essa turma não aceita isso. Tá. 5. Vazou informações para a sociedade civil, ONGs. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Sobre o posicionamento do Brasil, na esperança que uma pressão pública fosse feita para impedir que um determinado ato fosse concretizado. 6. Publicou artigos sob o nome de outra pessoa de um acadêmico. 7. Arrastou o pé, ou seja, diminuiu o ritmo de trabalho na implementação de instruções estabelecidas pela cúpula bolsonarista. 8. Enganou a chefia, ou informou o que era absolutamente necessário, ocultando da cúpula situações ou posições por parte de outros governos. Só o que foi estritamente necessário a gente comenta. Deixa o Brasil explodir. 9. Realizou reuniões sem registros na agenda oficial, impedindo que certos temas ou debates entrassem no radar da direção. Será que isso aqui aconteceu só em Itamaraty? Será que isso aqui aconteceu só em Itamaraty? Aí depois, agora fica muito mais claro, né? Era uma suspeita, mas agora fica muito claro porque diversos temas, diversas coisas ao longo do tempo foram extremamente difíceis de avançar. E acho que aqui também prova o empenho que o governo Bolsonaro teve e continua tendo para honrar as pautas que o elegeram em 2018. Aí você vê, um clima de medo, represálias e perseguição se instalou em Itamaraty nos 4 anos de governo Bolsonaro. Saíram de cena a tradição e nomeações técnicas. Técnica demais, né? PT, PSD, só técnico. Que sempre guiaram de forma explícita, desde a promoção de diplomatas até as posições do Brasil no exterior, e entram as indicações políticas e o alinhamento ideológico compulsório ao núcleo bolsonarista. Bolsonaro só estava indicando pessoas de direita. Vagabundo, criminoso. Bolsonaro é um bandido. Eita, roubou o coração do povo brasileiro. As mesmas condições foram identificadas na pesquisa coordenada pela professora da FGV, Gabriela Lota, em parceria com Isabela Corrêa de Oxford e Mariana Costa, também da FGV. As pesquisadoras entrevistaram diplomatas em diferentes posições na carreira e que estão alocados em distintos países e setores do Itamaraty. Aí volta. Segundo os funcionários ouvidos, a gestão Bolsonaro promoveu. Olha o que o miserável do Bolsonaro fez. Primeiro, monitoramento de diplomatas sobre o que curtiam nas redes sociais, se eram membros de partidos políticos ou até com quem eram casados. Tentar descobrir se o cara é de esquerda. Eu acho que essa matéria prova que sim, existem pessoas de esquerda e que essas pessoas trabalharam para sabotar o governo. Eu acho que justifica esse monitoramento. Essa matéria justifica isso. O medo era real. O medo dessa turma aprontar era real. A matéria está mostrando que sim, eles aprontaram. Uma funcionária relatou que não foi promovida depois que foi descoberto que seu marido trabalhou em um governo anterior. Aí o que o governo Bolsonaro também fez. 2. Substituição de funcionários que se dedicavam a estudos de temas contrários à agenda de Bolsonaro. Quais temas? Clima,
meio ambiente, gênero, direitos humanos, por pessoas leais ao governo. Pronto. Vocês acham, assim, essa mesma imprensa tá batendo palma? Todas as notícias que saem falando que... Pronto, a gente comentou ontem a matéria do UOL falando sobre a revogação do programa das escolas cívico-militares. Parabéns. Nossa, sensacional. Não, vamos revogar aqui os decretos para o cidadão poder ter uma ferramenta para se defender. Uhul! Dali! Esquerda! Faz o L, picanha, cervejinha. Mas não, o Bolsonaro tá errado, porque ele é contra essa agenda SG. Promoções e transferências para o exterior foram transformadas em moeda de troca, instrumento de ameaça e, olha só, palavras como gênero, Cuba, mudanças climáticas foram vetadas. É Bolsonaro contra Foro de São Paulo, agenda ideológica de esquerda, a agenda do UOL como um todo, agenda SG, não, aqui não, né? Evitados ou até apagadas de documentos oficiais do passado. Uma servidora admitiu que teve como função modificar portarias, discursos, informações no site oficial e telegramas. Aí, pega tudo isso daí que foi dito, tudo isso aí que foi dito, e vamos aplicar nessa matéria. É uma coisa que está acontecendo atualmente que envolve a diplomacia brasileira no exterior. O mesmo Jamil Chad escreveu essa matéria. Aí que fica... Peraí, Jamil. Você agora, assim, a falar da diplomacia brasileira no governo do Bolsonaro, você tem que levar em consideração que ela está sendo sabotada. E aí o Jamil fala o seguinte: por florestas, a União Europeia vai barrar soja e carne e Lula tem primeiro desafio no exterior. A due diligence, que tinha sido aprovada inicialmente no Parlamento Europeu, parece que agora chegou a um consenso com os países da União Europeia e sim será aplicada. E aí o Jamil diz o seguinte: no acordo fechado nesta terça-feira, a União Europeia chegou a um entendimento com o Parlamento Europeu para criar uma lei que irá barrar a venda de produtos agrícolas e de pecuária que tenham colaborado para o desmatamento de florestas. A medida ameaça afetar as exportações brasileiras e pode abrir uma disputa comercial entre Bruxelas e Brasília. Pelo entendimento estabelecido na Europa, empresas que vendam produtos como soja, carnes, café e outras commodities terão de demonstrar que a cadeia de fornecimento não contribui para o desmatamento. Caso esse seja o caso, tarifas extras serão cobradas, o que na prática significaria o fechamento do mercado europeu para essas produções. No total, a empresa que vender para o mercado europeu produtos que tenham causado desmatamento sofrerão uma multa de 4% de seu faturamento anual. Aí fala o seguinte, matéria todo dia, meu chat. Para diversos governos pelo mundo, não é o Brasil, diversos governos do mundo, a medida é apenas uma tentativa de justificar barreiras tarifárias. Tem nada a ver com o planeta, etc. Não, vamos botar barreira tarifária para fortalecer o agronegócio europeu. Mas ambientalistas alertam que a medida pode não ser tão eficiente como os europeus declaram. Nem os ambientalistas estão querendo colocar a mão no fogo para testar a eficácia dessa medida. A regra irá valer apenas para produtos que tenham sido cultivados em terras desmatadas depois de 2020. Outro critério é o respeito por terras indígenas e seus direitos. Olha só, a gente já comentou sobre isso. Você compra uma terra, você comprou uma terra em março de 2021. A terra que você comprou está toda bonitinha, toda regularizada. E aí, você resolveu utilizar 10% da sua fazenda. Você pode vender? Não. Mas por quê? Ué, porque você desmatou 10% da sua fazenda. Não, mas não desmatei. Eu só estou utilizando 10%. Só 10%. Não, mas não pode. Não pode. Se antes de 2020 já não era terra produtiva, não pode, irmão. Essa medida não é só uma barreira tarifária, mas também é uma medida para impedir o crescimento e a expansão do agronegócio brasileiro. A nova lei promete criar uma saia justa com o novo governo brasileiro do Lula. Os europeus
comemoraram a vitória do petista nas eleições como sinal que os temas ambientais voltariam a ser debatidos, mas não desistiram de colocar as barreiras comerciais. Mais uma vez diz, barreira comercial. Mas, dentro do Itamaraty, a medida é vista tendo o Brasil como principal foco de restrições. A aprovação da lei é também considerada uma constatação do fracasso da diplomacia de Jair Bolsonaro. Tu tá vendo? A diplomacia de Bolsonaro, aquela que sabota ele, que joga contra ele, que o próprio Jamil Chad acaba de divulgar. Vocês lembram do vídeo de ontem, quando eu trago a matéria do Globo, do Nelson Barbosa, que o Nelson Barbosa tá falando sobre a questão do combustível, e ele disse que diversos países pelo mundo fizeram algo para baixar o preço do combustível, porque foi um problema internacional. Foi. E continua tá sendo, né? O combustível tá complicado. E aí o Globo diz, não, Bolsonaro fez isso pra se eleger com fins eleitoreiros. É a mesma coisa aqui. O mundo, governos do mundo diz, isso aqui é uma barreira tarifária. A turma, não desiste de colocar a barreira comercial. A turma do Itamaraty vê que o Brasil é o principal foco, mas não. Esquece a União Europeia, eles são bonzinhos, eles são do bem. O problema é Bolsonaro. Aí continua. Se grupos progressistas e ambientalistas dentro do Parlamento Europeu defendiam a lei, uma ala insiste que a medida vem num momento complicado do comércio mundial de alimentos. Que ala? Que ala, Jamil Chad? Que ala? Porque ele faz questão de falar, grupos progressistas e ambientalistas. Ele fez questão de destacar, né? A turma do bem, que quer salvar o planeta. Ambientalista e progressista, tá. E a ala que tá contra, que ala é? Qual é a ala que está preocupada com o comércio mundial de alimentos? Qual é a ala que está com medo das pessoas passarem fome? Qual é a ala que está preocupada com o ser humano? O Jamil Chad, ele agora não sabe, faltou palavras, mas ele continua. Com o conflito na Europa, o abastecimento de grãos foi afetado e dentro da Comissão Europeia, vozes se levantaram. Pronto, vozes. As vozes se levantaram. Que vozes? Que vozes, Jamil Chad? Que vozes, Jamil Chad? Sobre a necessidade de se restabelecer o acordo comercial com o Mercosul e acelerar sua implementação hoje paralisada. Que vozes? Eu nunca vi uma voz se levantar. Eu já vi pessoas se levantando, pessoas pedindo a voz pra falar, né? Mano, posso falar? Posso falar umas coisinhas aqui? Eu acho que o Jamil Chad não quer falar que é a direita europeia, os conservadores europeus que estão preocupados com essa medida e que isso pode causar uma insegurança alimentar no mundo. Acho que o Jamil, ele não quer dar o braço a torcer. Nos bastidores, o governo de Jair Bolsonaro liderou uma ofensiva de países emergentes para tentar impedir que a Europa aplique medidas protecionistas. E lá vai Bolsonaro. Lá vai, miserável. Contra a Europa. Não, vamos aqui, ó. E não foi sozinho, uma ofensiva de países. Numa carta enviada à Comissão Europeia, o Brasil e uma dezena de países em desenvolvimento alertaram que tais barreiras poderiam violar os tratados internacionais. Para o Brasil, medidas comerciais não podem ser usadas para atingir metas ambientais e ameaçam aprofundar a pobreza, sem efeitos para a conservação da floresta. O grupo ainda alerta que a proposta poderia violar os acordos comerciais da OMC. O grupo liderado pelo Brasil quer que a Europa amplie as consultas com governos estrangeiros antes de aplicar as barreiras. No documento, os emergentes também lamentam que os argumentos até agora apresentados por esse país foram ignorados. Segundo a carta, o processo na Europa não considera de forma suficiente as condições locais de cada região. Com base em critérios que seria punitiva, o grupo alerta que o risco maior é que tais medidas causem distorções comerciais e tensões diplomáticas sem benefício ao meio ambiente. Por fim, a medida ainda minaria a reputação de empresas e vão penalizar os produtores nos países em desenvolvimento, principalmente os pequenos agricultores. O grupo ainda afirma estar preocupado com o caráter discriminatório das medidas. Segundo eles, tais barreiras podem ter um impacto social negativo e consequências econômicas para as economias em desenvolvimento. E eu trago a informação, não falei que é falar da organização da sociedade civil, que o Jamil falou que rolava um vazamentozinho. Durante a discussão da due diligence,
A PIB, a ONG aí, bacanérrima, membro aí também daquele Washington Brasil Office, junto com outros grupos também, ela não estava sozinha, mas eu tenho certeza que ela estava, porque isso é uma matéria na época no Brasil de Fato, um site da esquerda, e a gente comentou. Ela tentou conversar aí com a turma lá na Europa para falar que eles tinham que ver, né, o conceito de floresta, porque é muito importante salvar o planeta e tinha que dar um jeito de, por exemplo, incluir também o cerrado. Incluir também o cerrado. Não pode desmatar, viu? Pô, mas, cara, eu vou comprar um pedaço de terra e eu só vou usar 30%. Eu vou conservar 70%. Não importa. Não importa. Eu não posso usar o que o Código Florestal Brasileiro me permite? Não. Pode. Você quer usar? Pode. Agora você vai pagar aquela taxa de 4% em cima do seu faturamento anual. Por quê? Porque temos que salvar o planeta. Junto uma matéria com a outra. E isso aqui, gente, estamos falando apenas a nível de relações internacionais. Você acha que é humanamente possível que Bolsonaro, sozinho, enquanto presidente da República, ele consiga indicar ministros, que os ministros vão indicar, sei lá, algumas pessoas que terão que lidar com cargos que são de indicação e cargos que são concursados, e os concursados aí você não consegue remover da máquina. Vocês acham que vão conseguir mitigar todos esses problemas de pessoas sabotando o governo? Imagine as dificuldades que o governo não enfrentou ao longo desses 4 anos. Pega o Ministério de Relações Exteriores e aplique isso para todos os ministérios. Eu tenho certeza que coisas aconteceram. Coisas absurdas. E continua. Essa matéria aqui também é interessantíssima. Mais uma, que envolve relações exteriores. Derrotado, governo Bolsonaro tenta minar acordo de biodiversidade. Antes de começar a matéria, quando tu lê essa manchete, o que é que tu pensa? Tu não vê nada. Tu vê, é o UOL, que odeia Bolsonaro, virou quase uma ascom do PT. Bolsonaro derrotado, né? Tanto tá jogando contra o Brasil, tá jogando contra o planeta. Agora o Bolsonaro quer destruir no mínimo o planeta. Então é alguma coisa muito ruim, quer minar pouco. Contra a biodiversidade é uma palavra tão bonita. Como alguém pode ser contra uma palavra bonita dessas? Carai, Bolsonaro. Aí depois não sabe, né? Porque a turma da esquerda quer prender ele. Tô brincando, viu? Pelo amor de Deus. Aí começa. Olha qual é a treta. Apesar de derrotado e já de saída em menos de um mês, o governo de Jair Bolsonaro ainda tenta minar o acordo que está sendo negociado em Montreal durante a Conferência de Biodiversidade da ONU, a COP15. O encontro, que ocorre nesta semana, trabalha para a adoção de um marco de biodiversidade global, mas nos bastidores, a delegação enviada pelo governo Bolsonaro é acusada de operar para impedir que certos termos e conceitos sejam aprovados. A turma tá de olho aberto. Estão indo em cima, ó, termos, cadê meu mouse? E conceitos. A turma já entendeu que a esquerda trabalha com palavrinhas-chave. Enquanto sugere a inclusão de temas que, na avaliação de observadores internacionais, ameaçam complicar a negociação. Um dos pontos mais críticos se refere às metas para a agricultura no novo marco global de biodiversidade. Aí você vê. Ali está o texto original, proposto pela presidência da negociação. Abaixo está, eu já vou ler o texto de baixo, que é o que está sendo proposto, é o texto alternativo para os estados. Esse aqui ainda não é do Brasil. Depois eu vou mostrar o que é que o governo brasileiro está tentando emplacar. O que eles estão tentando botar para andar mesmo é o seguinte: assegurar que todas as áreas agrícolas, pesca, silvicultura e outros usos produtivos sejam gerenciados de forma sustentável, olha a palavrinha mágica, sustentável, em particular através do uso sustentável da biodiversidade e sob princípios agroecológicos. O que é agroecológico? E práticas relevantes favoráveis à biodiversidade, em particular, pequenos agricultores, sistemas alimentares indígenas
e mulheres, contribuindo para o longo prazo, eficiência, produtividade e resiliência desses sistemas, conservando e restaurando a biodiversidade e mantendo a contribuição da natureza para as pessoas, incluindo serviços e funções dos ecossistemas. Aí o Jamil Chad volta a falar o seguinte, mas a posição do Brasil é outra. O Brasil é outra, não quer isso daí. Segundo negociadores, na condição de anonimato, o governo Bolsonaro está resistindo à ideia de citar agroecologia e agricultura familiar. É impressão minha ou a carreta furacão está tentando mudar o nome do Ministério da Agricultura para colocar algumas coisinhas, né? Agricultura familiar, isso, aquilo, outro, blá, blá. Não sei, mas tinha algo que era similar a essas nomenclaturas. Mas, enfim. O que chama a atenção é que ambos os termos foram amplamente implementados há 20 anos no Brasil. Pela esquerda. É exatamente isso, né? E depois levado pela FAO por José Graziano da Silva quando o brasileiro assumiu a entidade. Mas, eu repeti, né? Mesmo parágrafo. Procurado, o Itamaraty não deu uma resposta sobre a posição do Brasil, mas em Montreal, negociadores apontam que a obstrução do governo Bolsonaro tem caráter político. A suspeita é que tal linguagem poderia chancelar movimentos como o do MST, que concentra suas ações em agricultura familiar e agroecologia. Olha só, né? Que coincidência! É muita coincidência que o MST faz exatamente o que está nesse texto. É muita coincidência. Aí continua. Outra suspeita é que tal postura brasileira tem como objetivo frear qualquer brecha que possa ser aberta para que, no futuro, barreiras ambientais sejam criadas contra os produtos nacionais. Ao invés do cidadão estar batendo palma para Bolsonaro, preocupado com os produtos brasileiros, para não ter mais barreira contra o Brasil, não. Bolsonaro está minando, minando. Sob anonimato, o governo está fazendo isso, aquilo outro. Sabe, constrói a matéria como se fosse a pior coisa do mundo. Quando, na verdade, o governo brasileiro está pensando no produtor rural. Está pensando no agronegócio brasileiro. Enquanto rejeita esses termos, o Brasil ainda fez questão de apresentar uma alternativa. Não só faz criticar. Vou te dar solução. No que foi interpretado por ambientalistas como a tentativa do governo incluir o tema dos transgênicos no debate. Para ativistas, COP15, um acordo de biodiversidade não local para tal proposta. O texto brasileiro seria esse daqui, Substancialmente, aumentar a intensificação sustentável através da inovação, inclusive ampliando aplicações biotecnológicas benéficas para a produtividade agrícola e estimulando o desenvolvimento de culturas resistentes ao clima, eliminando gradualmente subsídios agrícolas que distorcem o comércio. Isso aqui eu nem grifei, né? Os europeus dizem bastante sobre os franceses, né? Eles dão muito subsídio do governo para o produtor conseguir competir de igual para igual. Se não tiver subsídio para o agricultor, ninguém bate o Brasil. Para a turma lá tentar competir com o Brasil, tem que ter ajuda do governo. Aí o governo falou, não, vamos tirar gradualmente. Vamos competir aqui no tete a tete. Vamos ver quem é melhor. Quem produz uma comida de qualidade pelo menor custo. Brasil e Europa. Que distorcem o comércio, apoiando o estabelecimento de bancos de sementes nos países em desenvolvimento. O governo Bolsonaro está preocupado. Cara, pera aí. Assim, você vê, o que foi que aconteceu lá no Sri Lanka? O país basicamente quebrou porque foram ver a Vandana Shiva, que é amiga do MST, que veio aquela história que não podia nem usar fertilizante químico. Tem que ser só fertilizante orgânico, é muita comida orgânica. O país quebrou. Fome, quebrou. O governo Bolsonaro tem exatamente isso daí, cara. Negócio de agroecologia, etc. Vamos botar aqui, bicho. Vamos garantir primeiro que vai ter comida pra todo mundo. Depois a gente vê. Depois a gente continua. Será, gente, que o pessoal realmente acha que... não... o pessoal não planta orgânico porque eles são malvados. O agricultor ele gosta de botar agrotóxico na comida porque ele quer fazer mal às criancinhas. É sério isso? Olha essas 3 matérias na sequência. Isso daí é o governo Bolsonaro sendo desnudado aos seus olhos. E mais uma vez você vê, cara, foi por isso que eu votei nesse cara.
Bolsonaro ele continua me surpreendendo. Positivamente. E nem vai dar tempo pra falar do Carlos Gabas. Porque o Gabas requer dar umas pinceladas, juntar algumas coisinhas umas e outras. Mas tá batendo na porta querendo voltar. Amanhã a gente comenta sem falta. E aí, veja só. Porque a gente continua esse tema de meio ambiente, a gente fecha o vídeo. Dilma vive dilema no meio ambiente com disputa entre Marina Silva e Isabela Teixeira. Olha o posicionamento da direita em termos de agricultura e lidar com o meio ambiente como um todo. Ninguém tá querendo tocar fogo na floresta. Mas a esquerda vê diferente. Atualmente tá tendo uma briga interna sobre essa autoridade do clima. A Marina quer que essa autoridade fique sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, enquanto a turma da Isabela Teixeira quer que seja ligada a uma secretaria especial ligada à presidência da República. Quase um ministério separado. E aí estão nessa briga, para ver o que vai ser o quê. O grupo de Isabela sugeriu que fosse criada uma secretaria especial na presidência da República com poder para comandar e coordenar ações relativas à sustentabilidade e meio ambiente em vários ministérios. A ideia desse grupo é que, sob o comando de Lula, a pauta climática seria empoderada. E realmente vai. Se isso aqui acontecer, teremos um ministério. Se esse cara sobe a rampa e depois de subir na rampa o cara me faz uma coisa dessa, teremos o maior ministério do país. Porque vai ser uma pasta que vai controlar todas as pastas. Todas. Da fazenda ao meio ambiente, passando por ciência e tecnologia, indústria, comércio e tudo mais. Tudo vai passar por aí. Tudo sustentabilidade. Tudo tem impacto no planeta. Já a turma de Marina, eles acham que isso é necessário vincular o meio ambiente, né? Pra estar associado a... Porque tem que ter, sabe? Esse assunto tem que estar associado com algum tipo de pasta. Não pode estar solto. Não pode estar solto. Tipo a questão também do Fundo Amazônia, Fundo do Clima. Tem que estar debaixo do guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente. Aí diz o seguinte, o argumento para ficar no Ministério do Meio Ambiente é forte. Mas a questão climática envolve de 8 a 10 outros ministérios. Vai ser o ministério mais poderoso do Brasil se esse daqui avançar. Aí diz, como agricultura, transportes, minas e energia. Se a autoridade ficar submetida ao meio ambiente, o ministério vai acumular brigas sucessivas com os outros. Ou seja, se tá ali, aí não tem briga. Eu mando e você obedece. Olha o que a esquerda quer fazer com a agenda ESG. Enfiar a goela abaixo nos brasileiros. E aí, para dar o exemplo, como você colocar uma pasta dessa sob o guarda-chuva diretamente da presidência da República, a matéria do Globo, por exemplo, fala o seguinte, né, que defensores dessa proposta da Isabela, eles citam os Estados Unidos. Lá não tem o Ministério do Meio Ambiente. E o BD nomeou o ex-secretário de Estado, o John Kerry, como enviado presidencial especial para o clima. Não foi qualquer pessoa, é o ex-secretário de Estado. É como se fosse o cara da Segovia do Brasil, secretário especial da presidência, articulação política. Olha o destaque. Aí no Brasil a turma tá querendo fazer a mesma coisa. A Alemanha, aqui é melhor ainda, transformou o Ministério da Economia em uma pasta para bem-estar e proteção climática. Olha o que virou o Ministério da Economia na Alemanha. Distribuiu as atribuições ligadas ao meio ambiente em 4 ministérios diferentes. Não vou comentar sobre o Gabas, mas só para colocar aqui alguns links. Obviamente vai ter muito mais link do que a gente comentou, porque tinha os outros 2 temas. Mas amanhã a gente comenta mais, porque chegamos aqui em 59 minutos. Eu acho que é isso, gente. Alguém vai duvidar do Jamil Chad? Todo esse relato que ele está dando, e ainda vai ter essa pesquisa da FGV para provar por A mais B que sim, diplomatas agiram contra a agenda eleita democraticamente em 2018. Por quê? Porque não pode. Porque a agenda é ruim, na visão deles. Essa aí é a visão também do consórcio, né? São basicamente heróis, vão ser condecorados. Difícil. Não sei nem o que falar. É desolador. Você às vezes olha assim, sabe? O que é que eu posso fazer? Além de a gente comentar, né? Alertar a pessoa e mostrar, cara, isso aqui aconteceu. Aí soma isso ao Rolls Royce, ao Pedro Castilho, presidente, esquerda conservadora bolsonariana
do Peru. Enfim, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, tem um botão de valeu, pode assinar membro do canal, tem um peito na descrição. Vou mandar lá o recordinho da Globo News e da Janja lá no Telegram, também tá aqui na descrição. E se der, compartilha esse vídeo, não vai cair o dedo. E com fé em Deus, eu espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!